A formiga. A formiga de hoje era antigamente um ser humano que se dedicava à lavoura, mas que não se contentava com o que produzia e sempre de olho na produção alheia, vivia surrupiando a colheita dos vizinhos. Então, Zeus se irritou com sua ganância e o transformou nesse animal chamado formiga que conhecemos hoje. Mas mesmo lhe alterando a forma, não mudou seu comportamento, pois até hoje ele percorre as plantações, recolhe a cevada e o trigo dos outros e os armazena para si. Moral da história: os perversos por natureza, ainda que recebam uma excelente punição, não mudam de caráter. Bom, essa historinha que eu li para vocês agora, ela é uma fábula, né? E a nossa aula de hoje, ela é sobre esse assunto. Então, estejam bem-vindos para a nossa videoaula da semana. Bom, a fábula é um texto, né, curtinho, como vocês estão vendo. Eu li rapidamente essa história. E essa história curtinha é uma narrativa, ou seja, ela vai narrar um fato, ela vai contar uma história. Nessa história, ela vai ter personagens que, na maioria das vezes, são personagens animais, mas esses animais na história, né, na fábula, eles aparecem como se eles fossem seres humanos, ou seja, eles têm características humanas. Eles são, no corpo, eles são animais, mas na sua cabeça, podemos dizer assim, no seu caráter, eles são humanos. Então, eles vão sentir preguiça, vão sentir raiva, eles vão cometer crimes, eles vão fazer algumas coisas que os seres humanos também fazem, né? Criar amizade, etc. E sempre vai haver dentro dessa fábula um ensinamento. Observem que está mostrando aqui que tem uma explicação. Que aquelas pessoas que por natureza já são perversas, né? Que já têm uma maldade no seu coração, mesmo que elas recebam uma punição, elas não vão mudar o seu caráter, certo? Então, mesmo que na fábula não apareça no finalzinho aquela moral da história, mas dentro do texto vai ter essa moral. A gente consegue perceber a partir da leitura, certo? Então, esses textos são bem antigos. Inclusive, é por isso que existem muitas versões de uma mesma fábula. Acredito que vocês já ouviram falar da cigarra e a formiga, né? Essa raposa e as uvas. São fábulas que foram contadas de geração a geração. Elas eram contadas oralmente, como os pais se sentavam nas beiras das fogueiras e aí iam contar essas histórias para os seus filhos, para os seus netos. E isso eles iam aprendendo e mais na frente eles já iam contar para seus filhos, para seus netos e assim por diante. E como aquela história do telefone sem fio, quando a gente conta, né, a outra pessoa ouve e vai contar de novo, né, vai recontar, ela já muda alguma coisinha. Então, é por isso que existem várias versões de uma mesma fábula. Essa fábula que eu li para vocês, ela está presente nesse livro aqui, certo? Que é Esopo, Fábulas Completas. Esopo é um escritor, né, um autor, que ele foi lá e escreveu as fábulas. Quer dizer que ele inventou todas essas fábulas? Não. Eram fábulas que já eram contadas naqueles povos, né? Que eram contadas de geração a geração. E ele foi e escreveu esses textos, né? Passou para a escrita, uma coisa que já existia na fala, na oralidade, certo? Imagina que ele criou esse gênero no século 6 a.C. Olha quanto tempo faz. Então ele criou, que era para ensinar as pessoas a agirem, né, a se comportarem de uma maneira exemplar. Então, os textos eram como se fossem ensinando para as pessoas se comportarem. A fábula foi criada com esse sentido. Só que não se sabe ao certo, como eu já falei, se antes de Esopo ter começado a escrever essas fábulas, se já existia, se ele não foi já escrevendo coisas que ele já tinha ouvido. Então, a gente não pode dizer com exatidão se antes de Esopo existia ou não fábula, certo?
Então, no século I depois de Cristo, né, vejam que já passou bastante tempo, já passaram alguns séculos, um fabulista romano chamado Fedro, certo? Ele recontou textos de Esopo e ele acabou sendo responsável pela introdução das fábulas na literatura latina. Como assim a literatura latina? Quer dizer que é a literatura da língua latina, do latim, certo? Que vem lá de Roma. O latim é uma língua que deu origem a outras línguas, inclusive a nossa língua portuguesa. Hoje não se fala mais latim. A gente diz que é uma língua morta, não se fala mais. Mas foi lá no século I depois de Cristo que começou a se passar essas fábulas para os idiomas que posteriormente geraria o idioma italiano, o francês, o espanhol e o português, que são idiomas que nasceram a partir do latim, certo? E no século 17, só bem depois, já está bem próximo da gente, né, que está no século 21, teve um rapazinho também chamado Jean de La Fontaine, certo? Esse aí é francês, e ele é considerado o pai das fábulas modernas, ou seja, né, se Esopo é considerado o pai das fábulas, porque ele vem lá do século VI a.C., Fontaine, ele é considerado o pai das fábulas modernas, ou seja, aquelas fábulas que já vieram mais atualmente, né? Umas fábulas mais novas, mais recentes. Que século XVII não é tão recente assim, mas a gente parar para pensar em século VI a.C., né? É recente. E aí ele popularizou esse gênero. Ele resgatou as histórias de Esopo, né, que eram bem antigas, então ele fez um resgate, ele reescreveu várias fábulas de Esopo, ele recontou, ele criou outras fábulas modernas e trouxe também aqui para o Ocidente, que é onde a gente vive, essas histórias que elas são muito admiradas, muito apreciadas, muito usadas para que a gente aprenda várias coisas, não só a ler e a escrever, mas que a gente também aprenda valores humanos, certo? Os animais, como eu já disse, são personagens na maioria das fábulas, mas isso não é uma regra fixa. Inclusive, nós vamos ler fábulas que têm personagens humanos, certo? E na nossa língua portuguesa, aqui no Brasil, certo? A língua portuguesa do Brasil, nós temos um autor muito importante que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele criou e ele recriou, ou seja, ele reescreveu várias fábulas, certo? E colocou em seus livros também. Então, nós temos Monteiro Lobato como um grande escritor de fábulas aqui no nosso país, certo? Porque ele decidiu, certo? Ele ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, que foi na época que ele começou a escrever ali no século XX, ele decidiu escrever para crianças, porque antes não se escrevia livros para crianças, certo? Livros com ilustrações, livros com uma linguagem que atraísse mais esse público, que são vocês, certo? Então ele decidiu fazer isso e hoje ele é um grande nome da literatura brasileira por ter feito essa obra tão maravilhosa, que embora tenha alguns problemas, né, algumas questões que a gente vai discutir bem mais na frente, né, nas suas obras, no sentido das suas obras, mas ele inseriu a literatura infantil dentro da literatura brasileira, porque isso não existia antes, certo? Então, esse é o nosso gênero que nós trabalharemos essa semana e na próxima semana, é a fábula. É uma narrativa curta, personagens são humanos ou animais com características humanas, tem ensinamento, certo? Tem uma moral. E aí, dentro desse gênero, dentro da fábula, nós vamos estudar alguns elementos, certo? Que tem lá dentro do texto. Que elementos são esses? Primeiro elemento que nós temos é o narrador. Então, todo texto narrativo tem um narrador. Ele vai narrar a história, contar a história. Nós temos dois tipos de narrador. O narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que ele fica observando e conta a história, ou seja, ele não participa da história. E o narrador personagem é aquele que participa da história, ou seja, ele vai contar uma história que ele mesmo vivenciou. Então, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Ele diz assim:
Zeus se irritou com sua ganância e o transformou nesse animal chamado formiga. Aqui é o narrador observador. Ele está vendo a cena e contando. Se fosse o narrador personagem, ficaria dessa forma. Então, Zeus se irritou com minha ganância e me transformou nesse animal chamado formiga. Então, aqui nós teríamos a formiga contando a história que ela vivenciou, tá bom? E aí, chegando aos personagens, nós temos personagens protagonistas e nós temos personagens secundários. Um personagem protagonista é aquele personagem principal da história, certo? Então, é o principal, a história gira em torno dele, como nesse caso aqui é a formiga. E o personagem protagonista, ele tem duas faces. Nós temos o protagonista, que é, vamos dizer assim, o mocinho, e nós temos o antagonista, que é o vilão da história, ou seja, aquele que vai fazer mal, que vai atrapalhar a vida do protagonista, certo? Aqui a gente não tem um vilão nessa fábula, não, mas vai ter fábula que vai ter o vilão. Nós temos também os personagens secundários, que são aqueles que aparecem ali na obra. Eles não são tão importantes quanto os protagonistas, mas eles também têm sua importância, certo? Então, esses são os personagens, vocês vão analisar dentro dos textos. Agora, sobre o tempo. O tempo na narrativa das fábulas é um tempo indeterminado. Como assim? Não temos como saber exatamente quando aconteceu aquele fato, aquela história que está sendo contada. Como, por exemplo, no texto que eu li aqui para vocês, disse que a formiga de hoje era antigamente o ser humano. Então, essa expressão antigamente dá a entender que aconteceu há muito tempo, mas a gente não sabe exatamente quando aconteceu. Então, vai haver algumas expressões que vão indicar o tempo, mas a gente não vai saber exatamente quando aconteceu, certo? O espaço. O espaço é o lugar onde acontece a história, tá bom? Então, se você observar na história que eu falei sobre lavoura, certo? E plantações. Eram os lugares que tinham, falando aqui dentro da história. Então, poderia ser uma floresta, poderia ser um castelo, uma casa, bom, qualquer lugar. O espaço se refere ao lugar onde a narrativa ela acontece, certo? Então, a gente já viu narrador, personagem, tempo e espaço. E o quinto e último elemento da narrativa é o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história em si. Então, com poucas palavras, eu posso dizer qual é o enredo dessa fábula que eu li para vocês. Esse enredo, né, no caso a fábula A Formiga, ela vai falar sobre o animal formiga, explicando por que até hoje ela é um animal que surrupia, que rouba os alimentos dos outros, né? Que como a gente vê, a formiga, a gente deixa alguma coisa na pia, na mesa, quando a gente olhar, a formiga já tá lá carregando pedacinhos e pedacinhos para o seu ninho, né? Ali para o formigueiro. Então, é dessa forma. São esses 5 elementos. Eu espero que vocês tenham entendido, para que vocês possam desenvolver a atividade que está nos materiais complementares. Sigam todas as instruções que estão lá na atividade e respondam, certo? E esse vídeo já fica de apoio, porque vocês vão consultar sempre que tiverem dúvidas sobre esse gênero fábula. Nós trabalharemos essa semana, na próxima também, sobre esse gênero, tá bom? Então, um beijão para vocês. Tchau, espero que tenham entendido tudo.